Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Bom, temos visto que durante o período da quarentena se aceleraram as ações relacionadas a ensino à distância e houve grande estímulo para o amplo uso de vídeos e material gravado para apresentação de aulas, seminários e outras atividades similares. Esse fato tem fomentado uma grande discussão sobre a questão relacionada a direito de imagens por participação nesses vídeos e por participação em atividades de ensino à distância. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo vários links em que você poderá obter informações adicionais sobre várias questões legais e várias discussões relacionadas a esse tema. O fato é que, de fato, o uso de vídeos e peças gravadas para apresentação de aulas realmente levanta algumas questões que estão relacionadas ao direito autoral e aos direitos que principalmente professores, mas também alunos têm pela divulgação dessas imagens. Como a gente vai ver aqui rapidamente, essa questão pode ser bastante complexa, pois envolve aspectos diferenciados da área de direito autoral. Em primeiro lugar, vamos perceber que, de fato, o vídeo gravado e usado para aulas de ensino à distância pode ser considerado como uma peça autoral, tendo em vista que o professor, via de regra, é responsável por estabelecer o roteiro, criar o vídeo, criar a história. Na grande maioria das vezes, o próprio professor é também o apresentador da aula e daquela história que está sendo contada. Diga-se de passagem, um bom professor quase sempre também é um bom contador de histórias, de maneira que não é possível dizer que não há uma questão autoral relacionada à confecção e divulgação desse vídeo. A interpretação, portanto, possível é de que o professor, como autor, tem ou é candidato a ser proprietário daquela peça que será usada para a utilização em ensino à distância e outras atividades posteriores. A título de comparação, a gente deve lembrar que a editora não é dona do livro que é escrito pelo escritor. O escritor, o autor, ele apenas autoriza que a editora comercialize e tenha direitos de vender e obter lucros com aquela obra, remunerando também o escritor por um percentual das vendas que obtém, e nós retornaremos a esse ponto daqui a pouco. Um segundo aspecto que também não pode ser negligenciado é que existem direitos conexos relacionados àquele vídeo ou àquela peça gravada para ensino à distância. Mesmo que o professor não seja responsável pelo conteúdo teórico que é apresentado, que tenha sido, e em geral é, criação de terceiros, ainda assim é o professor que, à sua maneira, enriquece a apresentação com a sua interpretação pessoal e o seu estilo de ver o problema. Não é diferente na área artística, por exemplo. É reconhecido o direito conexo de atores quando participam de filmes e obras artísticas, assim como os intérpretes e músicos que participam da gravação de canções, porque essas pessoas, com suas habilidades pessoais, enriquecem a obra e, de alguma forma, participam dela, mesmo que não sejam elas as responsáveis pelo conteúdo ofertado. Esse tema já está bastante consolidado na área de televisão, por exemplo, e pode definitivamente ser associado à produção de vídeos para ensino à distância. E um terceiro ponto que também não pode ser desprezado, e esse tem sido o ponto, em verdade, mais explorado nas discussões da internet, é o direito à imagem e ao uso da imagem que professores e também alunos têm, porque os vídeos, eles de alguma maneira usam a reputação do professor, a figura física mesmo, a voz, seja para fazer apresentação, seja para marketing,
mas no fundo para que a escola responsável por aquela atividade tenha condições de executar a atividade e, no caso das escolas privadas, obtenham benefícios financeiros daquela apresentação. Portanto, é bastante justo que a interpretação de que o professor e os alunos que participam daquela atividade têm direitos de imagem que têm que ser protegidos, essa interpretação ela é bastante pertinente. Diga-se de passagem, o direito de imagem, como amplamente sabido por aqueles que gostam de futebol, já é amplamente utilizado na área de esportes e constitui parcela importante da remuneração que atletas famosos recebem dos clubes ou dos times e das equipes para as quais trabalham. Como a gente vê aqui, o ensino à distância, a produção de vídeos e a divulgação desses vídeos, em particular para fins comerciais, levanta uma série de questões que não têm sido ainda debatidas de maneira apropriada. E várias questões legítimas podem ser formuladas. Questão número 1. Quem é o dono verdadeiro daquele vídeo ou daquele programa? É a escola que contrata o professor ou é o professor que, de fato, fabrica e produz aquela peça? Segunda questão, né? Que condições, de fato, limitam o uso daquela peça gravada e daquele vídeo? Por exemplo, a apresentação ela é única e ela deve ser descartada ao final do curso, ou ela pode ser feita múltiplas vezes para múltiplos públicos? Nesse caso, uma terceira questão pertinente é: faz sentido remunerar o professor que trabalha para a construção de um vídeo para ensino à distância uma única vez, na base de hora-aula ou de homem-hora, quando a peça vai ser usada para públicos maiores repetidas vezes ao longo do tempo? Não caberia aqui algum tipo de royalty, algum percentual em função da quantidade de recursos auferidos pelo uso daquela peça? Enfim, o que nós vemos aqui é que essa área precisa de legislação própria. Essa discussão precisa se aprofundar e precisa ser levada ao Congresso Nacional, porque essas questões, neste momento, estão sendo levadas ou sendo discutidas com base no relacionamento entre o dono, em particular, do empreendimento privado de ensino e os sindicatos ou alguns professores, sendo que os professores são a parte fraca dessa discussão. Diga-se passagem, nesse momento, centenas a milhares de professores estão sendo demitidos em todo o país, como vem sendo amplamente apresentado na mídia especializada por conta do aumento das práticas de ensino à distância, concentração de alunos nas salas de aula e repetição do uso de materiais gravados para turmas diferentes em diferentes momentos da vida escolar ou da vida acadêmica. Portanto, essa obra, esse trabalho precisa ser protegido e o professor precisa se acostumar a discutir com os donos das instituições de ensino não apenas qual é o salário da hora-aula, mas também quais são os royalties, remuneração que receberá a título de direito autoral, direitos conexos e também por direito de uso da imagem. É o novo mundo que se avizinha nos relacionamentos entre docentes e instituições de ensino e que precisa ser protegido e discutido também no Congresso Nacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.